Qual o segredo da longevidade, beleza e juventude? Sempre existiu e sempre vão existir pessoas buscando a fonte da juventude. Será que ela existe? Será que existe uma fórmula capaz de nos manter saudáveis, com aparência mais jovem do que nossa idade cronológica? Me chamo Eunice Chaves, sou nutricionista e quero compartilhar com você a fórmula para você viver mais, com mais saúde, vitalidade e manter a sua aparência mais jovem por muito mais tempo. O que nos leva a ter um envelhecimento precoce, adoecer, ou seja, perder a funcionalidade das nossas células, órgãos e sistemas? O que causa tudo isso é um organismo inflamado, uma inflamação crônica. Muito se fala sobre dieta anti-inflamatória e é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes eu quero que você entenda como é formada essa inflamação. Por que nosso corpo se inflama? Como acontece esse processo? Você já ouviu falar de radicais livres? Acho que sim, né? Aparentemente, os radicais livres são os grandes vilões da nossa saúde. São responsáveis por causar essas inflamações. Mas não é só isso e não é bem assim. E eu vou explicar para você. O que é um radical livre? O radical livre é uma molécula. Em alguns processos que acontecem no nosso organismo, ela fica livre, se solta e fica instável. E ela precisa fazer uma ligação química para ela se estabilizar novamente e não causar nenhum dano no nosso organismo. Se ela fizer essa ligação, fica tudo bem, tudo certo. Como que se formam os radicais livres? Como que essa molécula se solta? É um processo que acontece internamente no nosso corpo, dentro da nossa célula, lá na mitocôndria. A mitocôndria é a nossa usina formadora de energia. E durante esse processo de formação de energia, essa molécula se solta. E ela precisa então se ligar a outra molécula, se estabilizar para ficar tudo bem. Mas se não tiver essa molécula disponível para ela se ligar, e aí o dano é causado. E aí o que acontece? Quando é causado esse dano na nossa célula, o nosso corpo se organiza, libera substâncias que sinalizam o nosso sistema imunológico, o nosso corpo então entra em um processo inflamatório agudo para cicatrizar a célula desse dano causado e a nossa célula não morrer. O grande problema é quando esse processo é constante. Antes de terminar a cicatrização de uma célula, já vem outra inflamação e outra inflamação e outra inflamação, e esse processo não termina nunca, gerando então uma inflamação crônica, um corpo sempre inflamado. E essa inflamação crônica que é responsável por diversas doenças que nós vamos falar daqui a pouco. Em todo tempo, como eu falei, esses radicais livres são liberados no nosso organismo. É um processo muito natural. O grande problema é quando o meu organismo não tem nutriente suficiente para dar conta de combater esse processo. E é aí que gera um estresse. Eu chamo um processo que se chama estresse oxidativo, que é o excesso de radicais livres liberados no nosso corpo. Acho que você já ouviu falar sobre isso, né? Estresse oxidativo. Quando nós temos esse estresse oxidativo de uma forma muito intensa, as nossas células podem morrer. Pode acontecer também uma mutação no núcleo da nossa célula. E é no núcleo da nossa célula que nós temos nosso material genético. E aí também acontece o processo para o câncer. Esse processo também pode acontecer em causar morte das nossas mitocôndrias. E como eu falei, é nossa usina geradora de energia. E aí nós vamos ter muitos prejuízos, como um cansaço extremo. Eu não vou ter energia, eu tenho poucas mitocôndrias. Quanto mais mitocôndrias eu tenho no meu organismo, mais energia eu tenho. Se as mitocôndrias começam a morrer, vai faltar energia, cansaço, fadiga, outros problemas que são causados por isso, envelhecimento precoce da minha pele, perda de elasticidade, o câncer, Alzheimer, ansiedade. Olha quantas pessoas estão desequilibradas emocionalmente ultimamente, muita gente com ansiedade, depressão, agitação, esquecimento, queda de memória, cansaço, fraqueza, diabetes, doenças cardiovasculares, artrite, e enfim, artrose e várias outras doenças que nós vemos com tanta frequência hoje em dia, né? Porque o nosso organismo, com esse processo de estresse oxidativo, vai se enfraquecendo. Olha, a gente viu que é um processo natural esse processo de formação de radicais livres, mas existem também processos externos. O processo interno a gente não consegue evitar,
né? Por causa, é natural a formação de energia, a gente precisa disso. Agora existem alguns processos externos também. Por exemplo, radiação por Wi-Fi. É um processo que a gente está exposto em todos os momentos, em todos os lugares da internet. Você não veria esse vídeo se não tivesse Wi-Fi. Então, expõe a gente a radicais livres. Excesso de sol, radiação solar, uma alimentação errada cheia de aditivos químicos, drogas ilícitas, medicamentos, estresse, atividade física intensa demais. Ao contrário disso também o sedentarismo, traumas físicos e mentais, infecções de repetições, migrantes de embalagens plásticas, é o BPA, o famoso BPA, agrotóxicos, poluição. Esses e outros processos influenciam nessa formação de radical livre no nosso organismo. E algumas coisas a gente consegue evitar, como, por exemplo, ter uma alimentação mais limpa, sem aditivos. Outras não, como o Wi-Fi, às vezes a poluição, muitas vezes o agrotóxico, não tem como. O que a gente pode fazer, então, para não entrar nesse processo de estresse oxidativo? É aí onde entra a alimentação anti-inflamatória. O que essa alimentação anti-inflamatória pode fazer e como que ela age nesse combate do envelhecimento do nosso corpo? Para o nosso corpo conseguir estabilizar o radical livre e não permitir que aconteça o processo de inflamação aguda e crônica, consequentemente, nossas células precisam de nutrientes, vitaminas, minerais e antioxidantes. Eu disse no início do vídeo que o radical livre é uma molécula que está instável e que precisa se ligar a outra molécula para se estabilizar. Quando nós temos os nutrientes no nosso corpo, os antioxidantes na nossa célula, dentro da nossa célula, o antioxidante fornece para o seu corpo, para o radical livre, o seu corpo celular, para ele se ligar e estabilizar. E aí fica tudo bem, não acontece a inflamação. Então é muito importante que nós tenhamos nutriente suficiente para dar suporte à célula e ela conseguir passar pelo processo de geração de energia, estresse físico, mental, emocional, agrotóxicos dos alimentos, migrantes de embalagem, enfim, todos os agressores externos que nós estamos sujeitos, que não tem muitas vezes como se livrar, mas o nosso corpo conseguir combater. Se a minha célula não tem nutriente suficiente, aí vai gerar inflamação aguda, e se esse processo contínuo, geração crônica, gerando assim aquelas várias outras doenças que já falei anteriormente. Um exemplo disso é o processo de envelhecimento precoce da nossa pele. Esse estresse oxidativo, que é o acúmulo desses radicais livres no nosso tecido da pele, por exemplo, por causa de uma exposição ao sol, a célula passa a ter muito estresse oxidativo, passa a não funcionar adequadamente, aí acontece um processo que se chama glicação proteica, que nesse processo ele se liga numa glicose, formando EIGs, que no final do processo causa um desequilíbrio da pele. Se eu não tiver antioxidante suficiente, esse processo vai fazer o quê? Destruir o meu colágeno, e é o colágeno que dá sustentação para a minha pele. Então vai ficar flácida com aspecto envelhecido. Esse é um processo interno também, que pode acontecer, por exemplo, um consumo excessivo de carboidratos. Muito carboidrato ou carboidrato com alto índice glicêmico, né, de qualidade ruim, pode gerar no meu organismo picos de glicemia no sangue. E esse sangue, quando chega na minha pele, com esse excesso de glicose, também formam EIGs, que são espécies de glicação avançada, que provoca também essa quebra de proteínas, formando assim a flacidez da nossa pele. O consumo excessivo de açúcar eleva a nossa glicose. Então, esse processo acontece frequentemente com quem come muito doce, muito açúcar, tendo picos de glicose. Então, você pode usar, por exemplo, o creme mais caro que tem no mercado, com comprovação científica de que ele realmente funciona. Mas se o seu processo não começar de dentro para fora, não vai resolver. Você vai jogar o seu dinheiro fora. O creme é um coadjuvante para te ajudar a manter sua pele linda, maravilhosa. Mas quando você tem o processo da alimentação saudável, quando você não gera um processo de estresse oxidativo no seu corpo. Tem uma frase de Hipócrates, há 2.400 anos atrás, mais ou menos, que nos ensina uma coisa muito importante. Ele disse que o seu alimento seja o seu remédio e seu remédio seja o seu alimento. Os antioxidantes são os medicamentos que a gente precisa no combate a todo esse processo. E esses alimentos, esses nutrientes,
estão em abundância nos alimentos naturais que a gente encontra onde? Na feira. Frutas, verduras, legumes, e aí sementes, grãos, integrais, castanhas, são a nossa fonte de saúde. Eu vou falar um pouquinho quais os alimentos que a gente pode encontrar esses antioxidantes em abundância. Nós temos um antioxidante, uma família de antioxidantes que se chama os carotenos. Aí tem o alfa-caroteno, beta-caroteno, beta-criptoxantina, licopeno, luteína, zeaxantina. Alguns dos alimentos que a gente encontra, olha aqui, que gracinha! No brócolis a gente encontra muito antioxidante. Na couve, no espinafre, no pimentão, na cenoura, no tomate, na berinjela, na goiaba, na laranja, na pitanga. E aí mais uma infinidade de alimentos que nós podemos encontrar esses antioxidantes. Sabe uma coisa legal que é importante a gente saber? Por exemplo, você sabe que quando a gente cozinha o tomate é liberado o licopeno, que é um antioxidante. E muitas vezes a gente põe açúcar no tomate para equilibrar a acidez. Não faça isso. Coloque melancia. Melancia também tem antioxidante. E quando você coloca a melancia no seu molho, ele vai estabilizar a acidez, não vai ficar ácido, vai proporcionar um aumento do licopeno e você vai absorver melhor. E ele não vai deixar o seu molho doce nem com gosto de melancia, tá bom? Vai ficar muito gostoso, que vai ficar bem estabilizado. Isso não significa que os alimentos crus você não tem os antioxidantes. Nós temos a vitamina C em abundância nas frutas, que também é um antioxidante. Então, o consumo desses alimentos de várias formas é o que causa essa riqueza na nossa saúde. E eles têm uma ação maravilhosa no nosso corpo, por exemplo, anti-inflamatória, antioxidante, saúde da pele, da visão. Não dizem que o coelhinho ele tem uma visão melhor porque ele come cenoura? Porque tem zeaxantina, luteína, beta-caroteno, que são super antioxidantes. E também tem o estímulo imunológico com o consumo desses antioxidantes. Os estudos mostram que uma ou mais fontes de carotenoides por dia reduziu em 30% o risco de doença cardiovascular. Olha só que interessante. O consumo também de 400 microgramas de criptoxantina, que é um carotenoide vindo das frutas como laranja, mexerica, ameixinha amarela, atrasou em 1 ano e 3 meses o início da menopausa em mulheres, trazendo então longevidade dos ovários. Melhora também a longevidade da nossa pele, do nosso cabelo. A gente pode encontrar também, sabe aonde? No coloral, sabe o famoso urucum? Um de boa qualidade, quando a gente acha ele puro, sem mistura de amido de milho, ele é fotoprotetor para a nossa pele, melhora a barreira da nossa pele, também é anti-inflamatório. No Brasil a gente tem uma riqueza desses alimentos, especialmente ali na Amazônia. A gente tem camu-camu, que é uma fruta da Amazônia rica em vitamina C, que é um antioxidante, fonte também de carotenoides e compostos fenólicos, que também são antioxidantes. O cajuí, o araçá, o umbu, mangaba, pitanga, bacuri, enfim, uma gama de alimentos que encontramos esses carotenoides e complexo B também. Aonde podemos encontrar mais também? Nas algas. Você já viu a espirulina, a clorela? A gente tem essas algas com umas cores super intensas, verde, azul, aquilo não é corante, é a cor delas mesmas, são riquíssimas em antioxidantes. Temos também os antioxidantes que são chamados os indiretos. Esses antioxidantes estão dentro da nossa célula já armazenada ali, são enzimas, a glutationa, superóxido dismutase, catalase, dentre outros. Mas então não depende da minha alimentação. Depende sim, porque essas enzimas, para elas serem ativadas e cumprirem seu papel antioxidante, elas dependem de minerais. Elas dependem do cobre, do zinco, do manganês, por exemplo, que precisa vir da nossa alimentação, junto talvez com uma suplementação também.